Olá pessoal, bem-vindo ao Papo Viramundo. Eu estou hoje com o matemático, o professor Rodrigo Bissacô, do Instituto de Matemática e Estatística da USP. E queria agradecer o tempo do Rodrigo, a presença, a agenda toda que nos foi concedida. E queria começar, Rodrigo, te agradecer, além de te agradecer, pedindo para te falar um pouquinho da tua infância e desse caminho, esse percurso de chegar à matemática, de escolher a matemática na tua vida como profissão. Então tá, obrigado, Marcelo, pelo convite, é um prazer estar contigo aqui. A minha trajetória, a motivação, digamos, para ir entrar na matemática, acho que foi mais ou menos como a maioria dos matemáticos acabam na carreira, que é a identificação na escola, né? Você tem prazer assim, em estudar matemática, em resolver problemas, eu e os meus amigos, né? Mas a minha infância foi no Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Canoas, é a cidade onde agora teve o desastre lá a enchente lá no Rio Grande do Sul, onde vocês viram lá o cavalo lá em cima do telhado. Então eu sou daquela cidade. Metade da cidade foi alagada completamente. Parte dos meus familiares perderam tudo, meus amigos metade perdeu tudo, então a situação agora é meio complicada. Mas a infância foi lá e tal, e só que na minha família não é uma família que tem acadêmicos, né, intelectuais, é uma família operária essencialmente, né? E então isso é uma coisa que hoje em dia é mais fácil, porque você tem OBMEP, Olimpíada de Conhecimento, você tem mais oportunidades, tem internet, então de alguma maneira tem mais penetração para alguém enxergar a carreira de cientista se você está na periferia, né? Então na década de 80 isso não existia. Então, uma dificuldade que você tinha quando você era criança e quando você era adolescente é convencer os seus pais, né, que isso era uma carreira promissora. Porque há muita confusão de você ser um matemático com você ser um professor de escola, né? Então, os pais, eles não enxergam isso como um bom futuro para o seu filho. Então, as barreiras que começam a acontecer na vida da pessoa que vem... Hoje em dia, eu acho que diminuiu um pouco, mas eu falei, às vezes eu mantenho contato com alunos de várias classes sociais e parece que não diminuiu, mas não tanto assim, entendeu? Tem uma espécie de uma confusão do cara ser um matemático, ser um cientista, com ser o professor de escola e gerar uma carreira desvalorizada. Mas essa confusão existia também na cabeça do meu pai, que ele valorizava menos a carreira de professor e mais a de engenheiro, no meu caso que eu sou engenheiro, né? Então para ele ser professor caía o nível, digamos assim, salarial principalmente, ou de perspectiva, né? Então, mas de qualquer modo tu eras um menino inteligente, então. O bom matemático tem essa coisa de inteligência, né? Digamos que eu estava ali sempre na turma do pessoal que ia bem sempre em matemática e tudo mais, né? E aí o que aconteceu foi que a minha entrada na universidade foi também uma maneira meio tortuosa, que lá nessa região eles tinham projetos sociais, né? Então vamos tocando. Sei só alguns tiros. Vamos. Digamos fogos de artifício aqui ao fundo do Marcílio, né? Então parou. Não, pode falar. Então tá. O que acontece algumas empresas públicas, tanto quanto privadas, elas têm projetos que são projetos, hoje chama de menor aprendiz, né? Então eu participei desses projetos de menor aprendiz, no meu caso foi no Banco do Brasil. E lá em Canoas? Lá em Canoas. E lá estava cheio de universitário. Aí eu conversava com todo mundo, entendeu? Eu trabalhava meio turno nesse negócio de menor aprendiz, aí tinha cara da administração, da matemática, da contabilidade, do direito. E aí eu comecei a ter até então não era uma perspectiva para mim, mas com esse contato com um monte de universitários, foi uma coisa que daí eu comecei a querer ir para a universidade. Eu ainda não enxergava a carreira de pesquisador, isso é uma coisa que tem que ficar claro. Eu só gostava muito de matemática, mas eu não imaginava que um dia eu ia viver fazendo matemática, né? E lá no Banco do Brasil as pessoas me contaram, olha, tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem a URGS, ela é de graça.
Isso é uma coisa também que é incrível, que aqui em São Paulo ainda existe. Os alunos, às vezes, da escola pública, eles acham que a USP paga, né? Isso é uma coisa que o pessoal de Ribeirão Preto está lutando ainda para esclarecer, né? Então, no meu caso também, eu não sabia que a URGS era de graça, lá no Banco do Brasil que eu descobri, né? A URGS Canoas. Tinha uma URGS Canoas, URGS Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Tem algumas outras universidades públicas, né? Santa Maria, Pelotas, coisas assim, mas a URGS é de fato em Porto Alegre, né? E lá que eu descobri, lá começou a acender assim, essa minha chama em ir para a universidade, que até então não era nenhuma perspectiva assim. Eu gostava de matemática, super bem, não sei o que, mas de você sair, lembra, você também não é exatamente super jovem, sabe que não tinha internet, não tinha nada, então a informação, até você conseguir saber que você tinha uma carreira possível, digamos, fazendo matemática, era basicamente inexistente lá nessa região onde eu morava, né? Então, no Banco do Brasil, eu descobri a universidade e tal, né? E aí comecei com essa coisa de fazer a universidade. Então, E entrou no curso de matemática da UFRGS. Então, a coisa não é tão simples assim. Não é. Aliás, não é simples para ninguém a escolha das profissões e como que o caminho te leva, né? Tem sempre altos e baixos, né? E é bom assim ser reportado isso para que as pessoas não desistam, né, no primeiro obstáculo. Vamos ver qual é o obstáculo dele. Exatamente. Então, teve uma série de coisas aí, mas acho que eu vou focar nessa coisa de escolher a matemática, que talvez é mais interessante. Na época, bom, eu fiz a escola inteira escola pública, né? Então, na minha escola, vários anos não tinha, por exemplo, não tinha biologia, outro ano não teve física. A escola pública gaúcha estava muito sucateada na época. Hoje em dia acho que não está tão melhor assim. E inglês é basicamente inexistente. Então eu não sabia nada de inglês assim e tal. E a URGS, na época, tinha as notas mínimas, que se não me engano de 35 você tinha que acertar pelo menos 9, né? E o meu inglês estava zerado, assim, e tal. Eu até consegui fazer um pouco de cursinho, um tempo, né? Mas você não vai conseguir aprender um nível de inglês bom no cursinho. Então, fui lá, fiz o cursinho, não sei o que, o professor falou, olha, gente, vocês acham que espanhol é mais fácil e tal, mas na verdade vocês aprenderam um pouco de inglês. E eu cometi um erro de estratégia aí e acabei escolhendo inglês e fui reprovado a primeira vez que eu tentei entrar no vestibular, né, porque eu não tirei nem as notas mínimas aí, por um erro de estratégia. Eu escutei o professor do cursinho, não sabia nada, né, e fui eliminado. Então eu fiquei um tempo numa universidade privada lá em Canoas mesmo, né, mas era muito, o nível era baixo, assim, eu tirava 10 em tudo, aí era uma coisa bem desmotivante, assim, entendeu? E isso eu tive um golpe de sorte. Então, eu fazia matemática lá, porque era a coisa que eu mais gostava, não sei o quê, e é o que eu conseguia pagar, porque a licenciatura também era mais barato. Então, lá aconteceu que eu encontrei um cara que estava vindo da URGS, um cara que era meio punk, meio loucão, assim, e ele falou, olha, Rodrigo, lá é super legal, as pessoas estudam pra caramba, é de graça, não sei o que e tal. Me contou como que era a URGS, que era um nível elevadíssimo, que as pessoas trabalhavam com questões em aberto, que ninguém sabia se estava resolvido ou não. Um negócio assim, cativante, assim. Aí eu me motivei de novo, fiz vestibular de novo, e aí escolhi espanhol, né? Escolhi espanhol, tinha um amigo meu que me falou, né, enfim, eu escolhi espanhol e aí eu acabei entrando e aí de fato eu descobri a matemática de verdade, assim, que a URGS tinha um nível muito bom, uma graduação de bom nível, e eu comecei a... 4 anos são? 4 anos, mas quem é da matemática no Brasil tem um instituto de pesquisa que fica no Rio de Janeiro chamado INPA. Conheço. Então, assim de nome. Isso. E aí é o seguinte, todos os alunos bons de matemática ou que querem seguir muita carreira, eles fazem um verão no INPA. Agora está cheio de verão, cheio de programa de verão nas universidades inteiras, em todo o Brasil, mas naquela época, quando eu era aluno, era basicamente o INPA. Programa de verão são cursos, né, que são dados entre as férias de dezembro, janeiro, né? Isso, janeiro e fevereiro, em geral. Inclusive o IME tem essa tradição de oferecer cursos de verão. Exatamente. Né? Então, aí eu fiz a graduação lá na URGS. Era um problema, porque eu também não tinha grana, então tinha que trabalhar ao mesmo tempo. A minha graduação durou um pouco mais do que em geral se
juntava dinheiro durante o ano e fazia o verão no IMPA quando não recebia a bolsa. Então eu terminei a graduação fazendo vários cursos de pós já. Olha. Então eu realmente, em algum momento, eu vi que... Inclusive é um negócio bem interessante, que tem essa discussão do mérito, do mais que as pessoas querem colocar de lado, mas, por exemplo, foi no IMPA que eu consegui descobrir, de fato, que eu estava no mesmo nível que meus colegas, né? E porque lá eu estava de igual para igual, eu não estava trabalhando, eu tinha uma bolsa e eu tirava notas tão boas quanto os melhores alunos lá da URGS, enquanto que durante o semestre eu estava em desvantagem, que eu tinha que trabalhar enquanto que eu estudava, né? Era uma coisa bem complicada, né? Então, foi assim, eu fiz a graduação, levei mais tempo, inclusive isso foi uma coisa que aqui na USP, quando eu fiz o concurso de ingresso, eles te perguntam, né, eles têm o teu memorial e eles perguntam da tua vida, né? E aí uma membro da banca falou, Rodrigo, mas olha só, daqui doutorado, no mestrado você fez tudo certinho, doutorado você fez tudo certinho, não sei o que, doutorado sanduíche, mas a graduação aqui, esse tempo a mais aqui, daí eu falei... Então, mas é que trabalhando... Faltou grana, professora. Trabalhando não tinha como. Eu expliquei, ó, você vê, quando me deram a bolsa foi tudo certo, agora sem bolsa não tinha como, né? Certo, é uma então, boa resposta. Essa foi a minha trajetória até chegar até a USP, né? Mas aí chegamos não chegamos no mestrado. Mestrado foi aqui? Mestrado foi no Rio Grande do Sul. Ah, foi lá em... Foi. E eu já tinha vários cursos no IMPA, daí entrar no mestrado não foi difícil. Tinha um pouco de preconceito porque o meu currículo não era tão bom, porque eu levei mais tempo, né? Mas tinha uma prova de ingresso, né? E aí quando você tem uma prova, aí não tem essa. Você estuda pra prova, vai lá e faz. Tá, e entrou, fez o mestrado. Fiz o mestrado, tudo mais, e o doutorado foi na UFMG. Que eu comecei a ficar muito interessado. Minas Gerais, olha só. Ela foi na UFMG com um período de sanduíche na França, porque durante a minha graduação eu comecei a me interessar muito por sistemas dinâmicos e coisas ligadas à física, assim, né? Entropia, eu gostava muito de entropia, esses tópicos assim. Aí tinha um cara que chegou lá no Rio Grande do Sul, um cara chamado Alexandre Baravieri, o cara foi até aluno do Marcelo Viana, que é o diretor do IMPA agora. Aí a gente tinha os interesses em comum, tudo mais, eu fiz um mestrado com ele em entropia lá no Rio Grande do Sul. Só que daí eu comecei cada vez mais a ficar em tópicos ligados mais à física, eu gostava muito de coisas ligadas a fenômenos da física, e o pessoal... Dinâmica de sistemas, né, do que eu vi no teu currículo, né? Aí em mecânica estatística, não sei o quê, aí em sistemas dinâmicos eles tratam isso, mas é mais no sentido assim de uma inspiração. Se você apertava o cara para ele falar de um modelo, o cara já não tinha tanto conhecimento, entendeu? Eu comecei a sentir falta de também, digamos, estudar o modelo de verdade, sabe? Tá. Isso foi no mestrado, mais ou menos, onde deu essa guinada, né? E aí eu fui começar a procurar um doutorado em física matemática. Eu escrevi aqui até para o João Barata, na época, quando eu estava no mestrado, mas ele não me respondeu. E eu fui fazer um curso de verão na FMG, onde o meu orientador era um cara do Galavotti, que é um nome gigante da mecânica estatística, ele estava lá, o cara italiano, ele estava na FMG. Gigante da estatística? Da mecânica estatística. Ah, da mecânica estatística. Que a mecânica estatística tem vários grandes nomes, sim, assim, sim, né? Claro, toda área tem, né? E aí, esse cara foi aluno do Galavotti. Aí nos conhecemos, não sei o que, eu fui bem no curso de verão lá, aí eu fui fazer doutorado na FMG. Aí já era em física matemática. Ah, em física matemática e foi um sanduíche com a França. Foi um doutorado de sanduíche com a França, com um professor que é argentino, até que ele teve um tempo na USP como convidado, um cara chamado Roberto Fernandes, que é um cara próximo, é um pensador de medida de Gibbs, que é próximo daqueles caras que estavam envolvidos naquela discussão sobre ética na ciência, o Alan Sokal e do Jean Brickman. Não sei se tu conhece a história. Não. Que eles são físicos, que eles escreveram um puta de um tratado, assim, tal, era um artigo de humanas, sabe? Que é publicado na Socialtech. Só que o artigo, ele era um artigo falso, né? Era um experimento que eles fizeram. Ah, sim. Exatamente. Tá. O Roberto era muito próximo do Sokal e dos caras porque eles estavam criticando justamente essa coisa da ciência estar muito pasteurizada, sabe? De ninguém lê mais os artigos. Muito quantitativa, né? Contando índices. Eles ficaram famosos basicamente por causa desse fato. Mas enfim, então o Roberto é o cara que me recebeu lá em Rouen, na França, na Normandia, e eu fiquei lá 6 meses. Aí eu consegui aprender a falar francês. Conseguiu. E o inglês nessas alturas? Já estava falando? Então, o inglês foi o seguinte... Foi um trauma o inglês? Não, então, o inglês foi um negócio muito louco, porque como eu gostava muito de matemática, mesmo que eu tinha uma base super fraca,
os cálculos, as coisas que eram de matemática, você, em algum momento, você estudava e ia para frente. Agora, o inglês não tem como você fazer isso, né? Porque você precisa de vocabulário, não sei do que. Então, lá na URGS aconteceu um negócio horrível, que foi assim, eu tinha uma disciplina chamada inglês instrumental. Que era instrumental é muito que era famoso obrigatório, exatamente, obrigatório esse negócio. E aí eu fui lá em inglês instrumental, mas eu não sabia nada de inglês, eu justamente tinha escolhido espanhol porque eu não sabia nada de inglês, então claro que eu tomei pau nessa disciplina, né? Então mesmo que eu estudasse lá, fizesse não sei o que, eu não ia conseguir passar nunca, entendeu? Eu tava no verbo to be ainda, os caras tudo, enfim. E aí essa... Bom, o verbo to be eu estudei a vida toda, que era o meu nível, a minha maneira de aprender inglês foi meio sui generis também, é que eu decorava dicionário. Então eu tinha um dicionário pequenininho, e aí eu me lembro muito bem disso, que enough, que é suficiente, eu lia como enug. Então quando eu tentava falar inglês, eu falava enug em vez de enough. Era um terror, mas no final aprendi. Então, aí, claro, eu tomei pau nessa disciplina, e aí começam as coisas que às vezes na universidade você tem que repensar. Eu tive uma reprovação, né, que foi justamente em inglês. Enquanto meus colegas reprovaram em cálculo, não sei o que, eu passei em cálculo e reprovei em inglês. Essa reprovação, ela foi me perseguindo durante a graduação inteira, assim. Porque na URGS eles tinham... Acho que a URGS é tipo a FAPESP, eu acho até, que ela às vezes é rígida demais nessa coisa da reprovação. Porque o cara tem uma reprovação em inglês, mas isso não está muito atrelado à capacidade de fazer a ciência e o que ele tem que fazer de verdade, entendeu? Mas na URGS não queria saber disso, não. Então esse inglês foi... Essa reprovação me perseguindo toda a graduação. Na pós eu me livrei disso, entendeu? Mas durante a graduação foi muito ruim. Mas aí lá na França já sabia o inglês? Não, sabia inglês e francês. Porque... E aprendeu francês. Isso, o que eu fiz foi, eu juntei novamente dinheiro e fiz um intensivo nas férias de inglês. Sabe esses cursos que você vai todo dia, assim, sei lá, 4 horas por dia? Mas nessas alturas do doutorado na França, tu já tinhas família aqui, já estavas, ainda não tinha filhos, nada, fosse sozinho para lá? Então, meio curioso aí essa história. Foi assim, eu tinha uma namorada que era gaúcha, minha esposa hoje, ela ficou no Rio Grande do Sul, enquanto eu estava fazendo o início do doutorado na FMG, e aí quando eu qualifiquei, mais ou menos, que eu estava quase indo para a França, a gente casou para eu levar ela. A gente casou para eu levar ela. Aí sim, você vê que o plano foi certo, só que nesse meio tempo, ela ganhou uma bolsa na UFSCar para fazer o doutorado dela. Aí deu tudo errado. Em matemática? Em matemática, ela também é matemática. Ela é professora da FGV agora. Entendeu? Lá no departamento de métodos. Olha, mas a vida foi indo, mas trouxe vocês dois para São Paulo. Então, né? Deu certo, mas você vê, a lua de mel foi um na França, o outro aqui no Brasil, né? Então... Essa parte do plano aí, digamos, deu errado. Mas aí foi isso. Mas aí tu fez o concurso, acabou o doutorado e fez o concurso na USP. Então, aí foi assim, quando eu acabei o doutorado, era 2009, eu não sei se tu te lembra que tinha um programa de expansão, que era o Reúne, te lembra? Então tinha muitas vagas, diferentemente do que tem agora, que está saturado já, que tem bastante gente sem emprego e tudo mais. Naquela época, as universidades estavam sendo expandidas em bastante, assim, entendeu? Tinha muita vaga, a concurso às vezes com 5 vagas. Em Florianópolis eu fiz na UFS, também passei lá. 5 vagas no concurso. Acho que no Rio Grande do Sul acho que era 3 ou 2, eu não lembro. Não, uma só. Mas então, aí eu fiz concurso em Florianópolis, na UFSC, no Rio Grande do Sul, né? Aí eu passei... Na URGS? Na URGS, Então, fiz na UFSC, fiz na URGS, passei nesses dois, mas aí eu tinha me inscrito também na USP. Daí eu falei, poxa vida, né? Porque lá o pessoal do Rio Grande do Sul estava dando certeza que eu ia ficar lá. Né, porque eu tinha estudado lá, o pessoal me conhecia, né, eu era um aluno que, né, eu já tinha vários papers legais e tal, aí o pessoal tava contando que ia voltar, mas eu falei com a minha esposa, poxa vida, mas não vou nem tentar, né, aí eu vou falar, não, daí eu fiz mais, aqui foi o terceiro concurso que eu fiz, aí eu passei, né, contrariamente todas as expectativas dos meus amigos da UFMG, o pessoal da UFMG ria lá, vou ter que ser da USP, tá louco? Porque a USP é assim, grande, a USP, né? ela tinha um nome muito maior, né, do que as outras universidades, né? Mas foi um dilema escolher USP em relação à UFSC? Eu vou te antecipar a razão da pergunta, é que eu tive esse dilema também. Eu também fiz um concurso na UFSC, quando acabei o doutorado,
E a minha mulher também fez na UFSC e nós dois passamos e optamos por estar em São Paulo. Então foi uma guinada né, um caminho novo que foi escolhido, né? E isso é duro, né? Fazer escolhas, né? Então, é que tu teve mais sorte, eu acho, porque eu passei na UFSC, inclusive a UFSC me chamou, fiquei um semestre lá. Eu trabalhei na UFSC durante 6 meses, né? Mas no meu caso, a minha esposa não tinha emprego lá. Ah, então certo. Era mais fácil daí a gente fazer a escolha de vir para a USP. Certo. O que balançou mesmo foi o Rio Grande do Sul, porque eu também tinha passado lá e a minha esposa gostava muito de Porto Alegre. Então ela tinha uma preferência, talvez, em vez de São Paulo para Porto Alegre, ficar em Porto Alegre. Mas daí quando eu passei na USP não teve jeito, né? Certo, certo. Porque a USP era... A USP é USP. Tem muito nome, assim, muito prestígio. Aí a gente falou, não, agora vamos ter que ir, né? E olhando para trás hoje, valeu a pena a escolha? Em termos de carreira, sim. E a cidade, acho que é um pouco cara. Certo, né? Pesa um pouco a cidade. Porque porque principalmente quando nós tivemos essas coisas vão e vêm, né, remuneração, não sei o quê, aí às vezes as federais estavam mais, às vezes a gente estava menos, né, e aí logo que eu vim para cá, a USP ficou um tempão sem dar muitos reajustes e as federais foram lá para cima. Sim. Então os meus amigos, por exemplo, que entraram lá, eles inclusive falaram, Rodrigo. Eles estavam com casa e o Rodrigo com um apartamento pequeno. Exatamente. Alguma coisa assim. Não, todo mundo comprando um apartamento e eu no aluguel, né, cara? Então não rolou isso aí, né? Não, mas essas escolhas, São Paulo é a cidade, né, mais tem esse aspecto assim de ser mais cara, isso, grande, isso é uma coisa dificulta muitas coisas. Isso etc, é uma coisa que hoje em dia, inclusive, quando eu vou conversar com alguém para vir para a USP, eu tenho que explicar toda a situação e tal, o que vai acontecer, para a pessoa vir precavida, digamos assim. Sei. Mas aí depois de entrar na USP, tu fez algum tipo de estágio no exterior ou voltou a ter contatos com exteriores? Cara, então... Isso é bem curioso, assim, eu saí até recentemente, fiquei 1 ano na Polônia, mas o que eu fiz é que eu estou num departamento de matemática aplicada que ele permite de fato que você viaje. Então, às vezes eu viajo 1 mês, 2, então isso foi uma coisa bem interessante. Eu apostei muito nessa coisa de rede de colaboradores internacionais, sabe? Então, depois que eu entrei na USP, eu fiquei, acho que até 2014 não era tão forte, acho que 2013 que eu comecei, 2013 mais ou menos, eu entrei em 2011, sabe? E aí eu comecei a ir nos congressos e eu tinha, então, eu tive sorte que no início da minha carreira eu fiz uma contribuição que ela não era muito sofisticado em termos da técnica, de que o resultado não era muito difícil de ser provado exatamente, né, de ser obtido, mas ele abria uma linha de pesquisa. Então eu tinha muito poder assim de atrair pessoas grandes para conversar e trabalhar nos problemas comigo. Então isso me abriu muito. Isso é uma coisa que até se alguém vê esse vídeo que está nesse de carreira, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos também, que a pergunta às vezes é mais importante que a resposta, né? Então eu tinha um problema que era interessante, que eu iniciei com... Conseguiu formular a pergunta dentro do problema, né? Isso abriu uma linha, assim, eu consegui colaborar com pessoas de L'Aquila, da Itália, depois de Groningen, na Holanda, tudo em volta desse tema, que era uma coisa que eu iniciei lá no meu doutorado ainda, e que abriu basicamente uma nova linha de pesquisa, que é basicamente assim, são modelos tipo Ising, que é um modelo famoso, mecânica estatística, que em geral as pessoas usam a função pressão para estudar o modelo, mas não é possível. Você tem que fazer outros tipos de estudos para você detectar a transição de fase ou não. Isso é considerado bem interessante do ponto de vista físico, né? E aí eu consegui trabalhar com várias pessoas, da Holanda, da Itália, agora tenho colaboradores na França. Então eu tenho uma rede de colaboradores, eu defendi 2 diplomas duplo lá no IME, acho que o meu programa foi os primeiros até, eu acho, eles não eram tão internacionais até. Eles eram no sentido que os pensadores são internacionais, mas os alunos não tinham oportunidade até eu chegar, entendeu? Então eu não fiquei, eu não fiquei muito tempo, eu fiquei 1 ano agora em 2020, eu acho, fiquei na Polônia 1 ano lá, mas a minha rede de colaboradores eu fiz porque o departamento ajuda, ele deixa você viajar 1 ano, 1 mês, 2 meses, 1 mês e meio, e aí isso é o suficiente para você
iniciar uma colaboração boa, né? Então, o Rodrigo falou de sorte, ele usou várias vezes essa palavra, né? Eu falaria também de encontros, né? Porque é uma coisa que eu tenho observado que as pessoas, ao se encontrarem, criam-se oportunidades ou se descobrem novos caminhos, né? E isso vai levando, vai tocando a vida. Então, mas eu achei muito interessante esse teu testemunho sobre o inglês, porque às vezes ele assusta muito as pessoas que estão tentando entrar na universidade aqui na USP, os alunos, né? Mas não é para tanto que vai conseguir chegar lá em cima como o Rodrigo chegou, né? Rodrigo, alguma finalização da nossa conversa? Alguma perspectivas, assim? Como é que tu vê a tua carreira agora? Então, eu agora tô... Porque estás uns 10 anos aqui na USP? 13, né? 13, tá. Eu agora vou fazer o meu primeiro concurso para titular, vai ser agora em setembro, né? Eu consegui formar um grupo de pesquisa no IME. Meus alunos tem emprego na New York University, em Shanghai, o outro agora está indo para uma posição de pós-doc em Pequim, né? Então, assim, eu consegui formar um grupo de pesquisa nível internacional, digamos. E uma coisa que eu vejo de diferencial, talvez na minha abordagem e coisa, é porque, de fato, agora a USP ela tá mais, digamos, democrática, né? Ela tem alunos tem cotas, tem não sei o que, tudo mais. Mais aberta, né? Mais aberta, exatamente. Ela tem mais possibilidade de pessoas de várias classes sociais entrarem aqui. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito a ter um grupo forte e resiliente, né? Então, tem vários alunos de várias classes sociais diferentes, né? E eles têm essa paixão de ser um cientista, entendeu? Alguns têm uma espécie de identificação, entendeu? Eles sabem da minha origem, eles sabem que eu não vim de uma família de acadêmicos, entendeu? Sei lá, que o meu pai era soldador, não sei o quê. Eles sabem disso e isso motiva eles a ver que também é possível eles seguir por esse caminho, entendeu? Então, os alunos, saem do grupo com um currículo competitivo, né? Eles conseguem essa posição na New York University, era bem difícil, o aluno conseguiu, né? A tese foi até premiada lá, ganhou a Com Lounge, que chamam lá na Holanda, né? E eu diria isso, se você, não importa, mas que na matemática tem uma coisa assim, que como você não precisa de muita verba, se você tem força de vontade, você não precisa de um equipamento, né? Certo. Se você tem criatividade e vontade, você consegue vencer algumas disputas que são, às vezes, bem difíceis, entendeu? Porque se você tem digamos assim, a ferramenta humana, né? Que é o principal no nosso caso. Eu não faço coisa computacional, eu sou um cara teórico, né? E aí isso o meu estágio da carreira agora é esse. Eu consolidei um grupo de pesquisa, eu tenho vários alunos agora que acabaram faz pouco tempo, né? E a gente tem conseguido que eles consigam posições em lugares legais. Então, o recado que eu deixo é que se você quer seguir essa carreira mais teórica, ela tem muitos desafios, né? Porque às vezes você é um pouco mal compreendido, porque é ciência básica, né? Às vezes você não é tão bem compreendido, você não vai fazer uma coisa que logo depois ali já vai ter uma aplicação, mas é possível e no Brasil a gente está no mesmo nível de outros países, assim. Por exemplo, a última tese que a gente fez, a gente derrubou um resultado de um cara da École Polytechnique, por exemplo, que a prova dele está errada e a nossa está certa. Então, assim, a gente realmente... isso é uma coisa que é muito bom estar aqui na USP, porque quando o aluno vem para a USP, ele tem esse sentimento que está indo para um lugar super bom, sabe? Como tu teve para ir o FMG também, né? Parece, né? Isso. Então você tem essa coisa que, tipo assim, você tá confiante que você tem o direito de disputar lugares legais, de tentar problemas interessantes. Então o fato de estar na USP, ele cria esse ambiente que você está num lugar de ótimo nível, de excelência, daí você consegue motivar os alunos. Isso é uma coisa que eu gosto muito aqui, sabe? Os alunos assim... Eu tenho uma carreira que é considerada boa, assim, tudo mais, né? Mas ela, em grande parte, se deve ao fato de eu ter construído um grupo. Entendeu? Isso assim, sem o grupo seria outra pessoa. Que os alunos, assim, o material humano na USP é muito bom, assim. Certo. Eu, de certo modo, eu resumo, assim, um pouco essa descrição que o Rodrigo fez, porque eu me lembro que no meu memorial, né, que é um documento que a gente escreve para quando
tenta subir na carreira, eu escrevi que o professor é um facilitador de sonhos dos estudantes, né? E eu vejo isso espelhado no que tu falou também, né? Tu recebe as pessoas e viabiliza, né, os sonhos deles através do teu trabalho. Isso, né? É muito satisfator, dá uma satisfação muito grande, sim, assim, ver que a pessoa, que o seu aluno deu certo, assim. É uma coisa muito legal, assim, é muito bom mesmo. Então tá, gente, então ficamos por aqui no nosso Papo Viramundo. Queria agradecer de novo ao Rodrigo pela presença, por descrever toda essa aventura, né? Que no final é a vida, e que ela sirva de motivação, né, para os jovens que estão nos ouvindo aí, para que eles também façam as escolhas deles baseados nessa inspiração que vem de se achar na profissão, né? Então, Rodrigo, fica a palavra contigo para... Um prazer estar aqui conversar com você. Eu acho que esse espaço, você falou um negócio de encontros, né? Eu também acredito muito nisso, sabe? Sei. Que você, às vezes eu faço uma viagem, eu vou numa conferência só para falar com alguém. Sei. Porque às vezes é o que a pessoa te fala ali em 5 minutos, você também nunca descobriria, né? Então eu também acredito muito nessa coisa dos encontros, assim, da conversa. Que legal. Então tá. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço.